Pessoal do nono ano, né? Então, começando a nossa aula de hoje, isso daqui é uma aula que eu fiz resumo para vocês, para a gente poder entender melhor as funções inorgânicas. Mas antes de começar a falar de funções inorgânicas, eu queria comentar uma coisa que muitos alunos têm dúvida, e isso precisa ficar muito claro mesmo, tá? Então, eu vou começar falando da tabela periódica. Ó, isso é muito importante. Com exceção do hidrogênio, toda a galera que está em verde é metal. Compare isso com a tabela periódica de vocês. Então, toda essa galera que aqui está em verde são os metais. Metais. Pensa comigo, tudo isso é metal, ó. Metal. Todos esses átomos que estão em amarelo são ametais, ok? Ametais. O hidrogênio também é um ametal, beleza? E a galera que está aqui em azul são os gases nobres. Tudo bem, pessoal? Então, ó, antes de eu começar a explicar, isso precisa ficar muito claro. Então, a galera que está em verde, todo mundo que está em verde, com exceção do hidrogênio, são metais. A galera que está em amarelo são ametais. E a galera que está aqui em azul são os gases nobres. Isso precisa ficar muito claro, tá bom? Beleza, senão a gente não consegue entender funções inorgânicas. Vamos lá então agora. Olha só. Agora, nós vamos começar a ver o nosso capítulo 11, que vai falar de funções inorgânicas. Meus amigos, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender funções inorgânicas? Funções inorgânicas são grupos específicos de moléculas que permitem a gente poder classificar substâncias com uma mesma característica. Legal? Dentro da química inorgânica, nós temos 4 funções, ou seja, nós temos 4 classificações de substâncias. Essas substâncias são chamadas de ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse capítulo 11, a gente vai estudar apenas os ácidos e as bases. Tudo bem? Beleza. O que a gente tem que entender antes disso? Primeiro, o que é uma dissociação? Presta atenção. Uma dissociação é uma separação de íons. A dissociação é apenas a separação de íons. Bom, a gente parte do princípio seguinte. Se você vai separar coisas que já existem, ok? Então, uma dissociação é feita quando você já tem íons. E quando que você já tem íons? Quando a ligação é iônica. E quando que a ligação é iônica? Quando você tem metal com ametal. Ou seja, olhando para a tabela periódica, você vai ter alguém daqui com alguém daqui. Então, vou repetir. Quando você tem alguém daqui, com exceção do hidrogênio, alguém daqui, com alguém daqui unido, tipo, por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, um é metal, o outro é ametal. Então, a ligação é iônica. Se a ligação é iônica, os íons já existem. Eles apenas serão separados quando eu os jogo em água. A esse processo, NaCl, metal com ametal, ok? Quando eu jogo na água, esses íons apenas se separam. Isso nós chamamos de dissociação. Combinado? Então, dissociação, quando a ligação entre eles é iônica. Os íons já existem. Então, guarde isso. Dissociação é a separação dos íons que já existem. Porque a ligação é iônica, porque a ligação é entre metal e ametal. Tranquilo? Dissociação? Beleza. Como que eu faço isso? NaCl, um Na mais um Cl. O Na vira mais 1, porque ele é da família 1A, e o Cl vira menos 1, porque ele é da família 7A. Tranquilo? Próxima página. Na próxima página, ele vem explicar para a gente qual a diferença disso para ionização. A palavra ionização significa formação de íons. Então, olha só, você vai formar uma coisa, subentende-se que essas coisas não existem, porque essas coisas serão formadas. Então, para você formar íons, os íons não podem existir. Então, a ligação que envolve essas substâncias que vão ionizar, a ligação que une essas substâncias é a ligação covalente. E quando que a gente aplica a ligação covalente? A ligação covalente ocorre entre ametal e ametal, ou seja, dois átomos unidos deste time aqui, ou seja, amarelo com amarelo, vamos lembrar? C com O, ok? Ambos são ametais, ligação covalente. Então, amarelo com amarelo, ou seja, ametal com ametal, ou hidrogênio com ametal. Ou seja, quando você tem hidrogênio com ametal, você também tem a ligação covalente. Se a ligação é covalente, não existem íons, porque a ligação não é iônica, é covalente. Se a ligação é covalente, não há íons.
Porém, quando eu jogo esses caras na água, esses íons são formados. Então, formação de íons eu chamo de ionização. Quem que sofre esse processo? Os ácidos. Então, os ácidos, quando eu jogo na água, como a ligação é covalente, não há íons, diferente da ligação iônica, metal com a metal, que havia íons, eles apenas se separavam. Aqui não há íons. Por que não há íons? Porque a ligação é covalente. Quando eu jogo-os na água, eu formo íons. Então, isso vai virar H+, e Cl-. Repare que é muito parecido com a dissociação. Só que a diferença é que aqui é um ácido, ok? HCl, hidrogênio com a metal, ligação covalente. Então, essa aqui eu formo íons. Lá no anterior, eu apenas os separei. Legal? Ok. Então, HCl, ácido clorídrico, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que acontece? Os ácidos são essas substâncias que em meio aquoso sofrem ionização, porque todo ácido ele vai ter esse formato aqui, H alguma coisa. Sempre vai ser H alguma coisa, com exceção de H2O, que é a água. A água não é um ácido, tá, gente? A água é um óxido, nós vamos ver isso lá na frente. Então, HCl é um ácido, HBr é um ácido também, belezinha? Ok. O que acontece é o seguinte, existem substâncias que permitem para a gente saber se a substância é um ácido ou uma base. Essas substâncias nós chamamos de indicadores. Elas alteram a sua coloração ou mudam alguma característica para indicar se o meio que você está é um meio ácido ou um meio básico. Então, por exemplo, a fenolftaleína, o papel tornassol são todos indicadores. Reparo que eles alteram suas colorações dependendo de que meio estão, meio ácido ou meio básico. Então, a fenolftaleína é incolor no meio ácido, porém é rosa no meio básico. O papel tornassol fica vermelho no meio ácido, mas fica azul no meio básico. Então, são indicadores de pH. Utiliza-se muito isso em piscina, tá? A solução de repolho roxo também é um indicador de ácido base. Tranquilo? Beleza. Vamos tocar o nosso barquinho. O que acontece? Seja por ionização ou por dissociação, essas substâncias, quando eu as jogo em água, elas vão produzir íons, ou por formação, formar íons, que é a ionização, ou pela separação dos íons, que é a dissociação, legal? Mas em ambos os casos, elas vão gerar íons, ok? E esses íons são responsáveis pela condução de corrente elétrica. Então a gente conclui o quê? Joguei uma substância na água, ela ionizou ou ela dissociou, ela vai gerar íons em meio aquoso, ou seja, ela vai conduzir corrente elétrica, ok? Repare que aqui eu tenho um esquema de uma lâmpada em que você tem aqui ela na tomada, eu cortei o fio no meio e coloquei os dois fios na água. Significa o que aqui? Que eu tenho íons e que esses íons vão conduzir corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica vem por esse fio, atravessa essa solução, que conduz essa corrente elétrica, esses elétrons, chega do outro lado e fecha o circuito, ou seja, a minha lâmpada acende. Então a lâmpada só acendeu porque houve condução de corrente elétrica nessa solução. E só houve condução de corrente elétrica nessa solução porque eu tinha íon. Então, aqui houve íons por formação de íons, por causa da ionização, porque é um ácido, HCl, e aqui houve por dissociação. Professor, como que o senhor sabe que aqui é dissociação? É simples. NaOH, isso aqui é uma base, tá? Daqui a pouco eu vou falar das bases, mas só para antecipar. NaOH. Vamos para a tabela periódica? É aqui que eu acho que mora o problema. O Na, ele é um metal. Tanto O como H são ametais. Então eu tenho uma ligação de metal com ametais. H e O são ametais. Então é uma ligação de metal com ametal, ou com ametais. Então a ligação é iônica, metal com metal, ligação iônica. Então quando eu jogo na água, sofre dissociação. Bacaninha? O que acontece? Através do acender dessa lâmpada, se ela acende muito ou se ela acende pouco, vai dizer se eu tenho muitos íons ou poucos íons aqui. Se a lâmpada acende muito, significa que conduz muito. Se conduz muito, é porque eu tenho muitos íons. Se eu tenho muitos íons, é porque esse ácido é forte, porque foi um ácido que, quando jogado na água, produziu muitos íons. Se essa lâmpada acender pouco, significa que eu tenho poucos íons. Se eu tenho poucos íons, significa que o meu ácido ou a minha base são fracas, porque em meio aquoso liberaram ou dissociaram ou ionizaram poucos íons. Legal? Beleza. Vamos para o conceito de ácido, então.
O ácido é toda substância que libera H+, perante ionização. E a base é toda substância que libera OH- perante dissociação. Legal? Se não ficou claro, volta o vídeo que vocês vão entender exatamente o que o tio Carlinhos está falando. Então aqui nós temos uma ionização, porque nós temos HCl, ó, H com A metal, ligação covalente, forma íon, H+, e Cl-. Isso é uma ionização, formação de íons. Aqui também é um ácido, HNO3. Vira H+, mais NO3 menos 1. Se o H é mais 1, o grupo NO3 vai ser menos 1, ok? Matemática simples. H2SO4. Meus amigos, se H2SO4, então eu vou ter H+, mais HSO4 menos. Ou, se preferir, H+, H+, e aí SO4, 2 menos, ou menos 2, ok? Mas esse é assunto para depois. Então, ionização. Vamos para a base. Base é tudo que tem OH no final, legal? Tudo que tem OH no final e antes vai ter um cátion, beleza? Um cátion, que pode ser um metal, né? Geralmente vai ser um metal. Por isso a ligação é iônica, metal com ametais. Ligação iônica, então os íons já existem, porque a ligação é iônica, os íons já existem. Quando eu os jogo na água, esses íons apenas se separam, ó. Então isso aqui é uma dissociação, separação de íons, belezinha? Um ácido em cima, ionização, base embaixo, dissociação. Bacana? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para ser falado. Legal. Essa teoria de Arrhenius vai falar justamente isso. Água, ácidos, substância que em meio aquoso liberam H+. Bases, substância que em meio aquoso liberam OH-. Essa é a famosa teoria de Arrhenius. Tá bom? Ok. Nessa outra página, ele está aqui para somente comentar uma coisa que eu queria que ficasse claro, mas lá no ensino médio a gente vai trabalhar com isso. Eu queria que vocês não preocupassem com isso por enquanto. O que ele diz é o seguinte: H+ com água, H2O, é H3O+. Então, quando você ver H+ e quando você ver H3O+, saiba que é a mesma coisa. Então, H+ e H3O+ é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso representar HCl como sendo H+, mais Cl-, mas também posso representar como H3O+, mais Cl-. Então, guarde isso. H+, e H3O+, é a mesma coisa. Beleza? Então, o ácido é a substância que libera H+, ou H3O+. Enfim, tudo bem. Bora lá. Classificação dos ácidos. Esses ácidos podem ser monoácidos, diácidos, triácidos ou tetrácidos, dependendo do número de Hs que esse ácido tem, do número de Hs ionizáveis. O que é H ionizável? H ionizável é H que está grudado em O e que vai se dissolver em água. Se o meu H não estiver grudado em O, e aqui eu já vou explicar isso para vocês, ele não vai ionizar. Então, por exemplo, ó, monoácido, diácido, triácido e tetrácido, então tem o número de Hs ligado a ácido. Aí ele tem aqui duas exceções, então presta atenção. Aqui nós temos HHH, H3PO3. Embora ele tenha 3 Hs, ele é um diácido. Por quê? Porque ele só tem 2 Hs que são ligados em O e que, portanto, sofrerão ionização. Legal? Então só sofrem ionização H ligado em O, que são os Hs que vão se separar em meio aquoso. E aqui repare que, embora eu tenha H3, ó, H3PO2, H3PO2, eu só tenho um H ligado em O. Portanto, só esse H vai em água sofrer ionização. Então, isso aqui, embora seja H3PO2, ele é um monoácido. Porque somente um H está ligado em O e, portanto, ionizará em água. E aqui, embora seja H3PO2, ele não é um triácido, ele é um diácido. Por quê? Porque só 2 Hs que estão ligados em O e que, portanto, em água sofrerão ionização. Beleza? Bom, classificação geral. Um ácido ele pode ser um hidrácido, que é um ácido que não tem O, HBr, H2S, HCN, ou oxiácido, que são ácidos que têm O, H2SO4, HNO3, enfim, estão aqui. Quanto à força, como que a gente mede a força? Galera, vamos lembrar. Lembra que eu falei aqui da ionização, jogar em água e ionizar? Não todas as moléculas vão ionizar, entendeu? A gente faz a ionização, mas a gente sabe que nem todas as moléculas ionizam. Algumas ionizam e outras não. E isso vai definir a força de um ácido. Então, olha só,
A força de um ácido a gente calcula pelo alfa. Alfa é o número de moléculas que ionizam dividido pelo número de moléculas totais que você jogou na água. Então vamos supor que você jogou 1000 moléculas na água. O número de moléculas dissolvidas é o número de moléculas jogadas na água, 1000. Número de moléculas que ionizam, vamos chutar aqui 300? Então vai ficar 300 ionizaram, as outras 700 não. Então vai ficar 300 dividido por 1000, que dá 0,3. Então o alfa é 0,3. Para transformar esse alfa em porcentagem, só multiplica por 100. Então, vezes 100, isso vai dar 30% no caso do exemplo que eu dei. Então o alfa é isso. Para que serve o alfa? Para saber se o ácido é forte ou fraco. Ou seja, para saber se dessas moléculas que eu jogo na água, muitas ou poucas ionizam. Bacaninha? Ok, beleza. Aí o que nós temos? Em termos de alfa, o ácido é forte quando o alfa é maior que 0,5 ou maior que 50%. Por exemplo, o HCl, que tem alfa 92,5%. O ácido é moderado quando o alfa é de 5 a 50%, né? E o ácido é fraco quando o meu alfa é menor que 5%. Beleza? O que acontece? Nós não temos um laboratório em casa. Então não tem como a gente saber que ácido é forte só de olhar quanto que ionizou, quanto que não ionizou. Isso não dá para fazer. Então a gente tem alguns segredinhos. Os segredinhos são os seguintes. Se o meu ácido não tiver O, que são os hidrácidos, os fortes são HCl, HBr e HI. O resto é tudo fraco. Estou falando de hidrácidos. Então, hidrácidos, que são ácidos que não têm O, HCl, HBr e HI, são ácidos fortes. O resto dos hidrácidos é tudo fraco. E em termos de oxiácidos, você vai fazer um favor. Você vai pegar o oxiácido e vai subtrair o número de Os menos o número de Hs. Você vai subtrair o número de Os, oxigênios, menos o número de Hs. Se o resultado der 0, o ácido é fraco. Se o resultado der 1, o ácido é moderado. Se o resultado der 2 ou mais, o seu ácido é forte. Então, isso é um segredo também para oxiácidos. Belezinha? Tranquilo? Basicamente, só isso. Aqui, nós temos a nomenclatura de ácidos. Como que eu vou dar nome a ácidos? Se forem hidrácidos, hidrácidos são ácidos que não têm O. Os ácidos que não têm O sempre terminarão com hídrico. Então, por exemplo, HCl, Cl é cloro, ácido clorídrico, ácido bromídrico, se for HBr, ácido iodídrico. E assim sucessivamente, todo ácido que não tem O termina com hídrico, beleza? E se o seu ácido tiver O? Se o seu ácido tiver O, você que vai ter que calcular a carga do elemento do meio. Porque se ele é um oxiácido, ele vai ter H, ele vai ter um elemento no meio e vai ter O. Legal? O que você vai fazer? Você vai calcular a carga do elemento do meio. O H sempre vai valer mais 1. O O sempre vai valer menos 2. E aí você vai achar a carga do elemento do meio. Se ao achar a carga do elemento do meio, se a carga desse elemento do meio foi mais 7, você coloca ácido, coloca per, coloca o elemento que está no meio, o nome dele, mais ico. Se foi 7, coloca o per, o nome dele, mais ico. Vamos dar um exemplo? Vamos. Então, por exemplo, eu calculei aqui o iodo. Ó. O iodo deu carga mais 7. Então, esse é o nome, ele é chamado de ácido periódico, ácido periódico. Ok? Se a carga for mais 5 ou mais 6, ele termina com ico sem ter per antes. Então, por exemplo, a carga aqui deu 5, e esse elemento é o fósforo, ácido fosfórico, ok? Esse é um exemplo. Ácido iódico, sempre termina com ico. Se a carga for 3 ou 4, o final é oso, sempre oso. Então, calculei a carga, deu mais 3 ou deu mais 4, coloco o nome dele mais oso. Por exemplo, aqui, HClO2, o Cl deu carga mais 3. Então, ácido cloroso. Legal? E se a carga deu mais 1 ou mais 2, você coloca hipo, o nome dele mais oso. Então, por exemplo, HBrO, o Br ficou mais 1, então ficou ácido hipobromo, que Br é bromo, bromoso. Legal? Simples assim. Nós temos duas exceções aqui, galera. Duas exceções que não obedecem essa regra. H2CO3 é ácido carbônico e H3BO3 é ácido bórico. Então, esses dois caras não obedecem a regra. Tá bom? O resto tudo obedece. Bacaninha? Ok. Vamos falar agora de bases? Vamos.
Bases também são chamados de hidróxidos, tá? Também são chamados de hidróxidos. São toda substância que eu vou ter um cátion e o OH no final. Esse cátion geralmente é um metal. Em 99% dos casos ele é um metal. Por isso a ligação é iônica, né? Metal com ametal ou metal com ametais, mesma coisa, já que O e H são ametais. Ligação iônica. Então, quando você joga uma base na água, ele sofre o quê? Dissociação, separação. Só voltar no começo do vídeo lá, ok? Porque os íons já existem. Metal com a metal, ligação iônica, os íons já existem. Eles apenas são separados. Então, dissociação. Pode ser monobase, dibase, tribase ou tetrabase, dependendo de quantos OHs essa base tiver. Legal? Para medir a força, eu uso a mesma técnica, ok? O alfa, número de moléculas que dissociam, dividido pelo número de totais de moléculas que eu joguei lá dentro. Legal? Íon, fórmula, é a mesma coisa que molécula. A gente só chama de molécula quando a ligação é covalente. Como a base é metal com a metal, a gente não chama de molécula, a gente chama de íon, fórmula. Mas é basicamente a mesma coisa. O número de coisas, o número de partículas que realmente dissociou é dividido pelo número de partículas que você jogou lá dentro, certo? Esse é o alfa, que usamos a mesma técnica de ácidos que já foi explicada agora há pouco. Bom, em termos de solubilidade. Solubilidade são solúveis as bases cujos metais são da família 1A, né? Da 1A, alcalinos, e são amônio também, quando a base é o amônio. Amônio nada mais é que o NH4OH. Ó, isso é o amônio. NH4 chama amônio. NH4OH, hidróxido de amônio. Legal? Esse cara também é solúvel. Então, quem são solúveis? Os caras da 1A, né? E o hidróxido de amônio. Beleza? Já os da alcalino terrosos, que são 2A, família 2A, são parcialmente solúveis. Beleza? Tranquilo? E o restante é tudo insolúvel. Tudo insolúvel. E quanto à força, quem mede a força é o alfa, mas para isso eu preciso de um laboratório. Vou ter laboratório? Não vou. Então a gente usa a seguinte técnica. Quando o meu cátion, metal, ele é da 1A, ou ele é da 2A, com exceção de berílio e magnésio, então aqui é a tabela periódica. Quando o meu cátion é da 1A, ó, lógico, hidrogênio não é metal, pelo amor de Deus. Então, quando o meu cátion é da família 1A, ou ele é da 2A, com exceção de berílio e magnésio, a minha base é forte. O resto é tudo fraca. Então, BeOH2 é fraca, MgOH2 é fraca, ok? E essa galera toda com OH também é fraca. Então, quem é forte? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, FrOH, RaOH2, BaOH2, SrOH2 e CaOH2. Esses são os fortes. O resto é tudo fraco, em termos de força. Tranquilo? Belezinha? Ok. Em termos de nomenclatura, você vai escrever das bases, tá? Você vai escrever hidróxido de e o nome do metal. Hidróxido de e o nome do metal. Se esse metal for de família B, eu costumo dizer o seguinte: se o metal for de família B, que é essa galera que vai até aqui embaixo, ou algum desses aqui, ó, tá vendo? Ó, tá? Algum desses aqui. Você vai colocar a carga dele em algarismo romano. Então, se o seu metal for de família B, ou se ele for um desses aqui, ó, um desses 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um desses aqui, ou de família B, você coloca a carga dele em algarismo romano. Se ele for de família A, se o meu metal for de família A, não precisa colocar carga, não. Tudo de boa, sossegado. Tranquilo? Beleza? Então, aqui nós temos o exemplo. Hidróxido de chumbo, 2. Como que eu consigo saber que o chumbo vale mais 2, por exemplo, aqui? Cada OH vale menos 1. Isso a gente tem que saber, gente. O H sempre vale mais 1 de carga e o OH sempre vale menos 1 de carga. Se é PbOH2, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ou ao contrário, mais 2. Então o Pb vale mais 2. Então vai ficar hidróxido de chumbo 2. Aqui, PbOH4. Cada OH vale menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Ao contrário, mais 4. Então hidróxido de chumbo 4. Belezinha? Tranquilo? Legal. Então, a nomenclatura de base a gente faz dessa maneira. Certinho? Então, olha lá. Vamos tocar o nosso barco? Bora! Aqui tem exercícios, eu não vou fazer exercícios com vocês, até mesmo porque a gente os fez em sala de aula. Aqui a gente entra em funções inorgânicas a parte de sais e óxidos.
Vou dividir esse vídeo em dois grupos. Então, primeiro vou mandar para vocês o de ácidos e bases e agora começa falando de sais e óxidos.